Oi pessoal de casa, hoje a gente vai falar sobre ortografia, essa matéria que costuma cair não com muita frequência nas provas de concurso, está em quase todos os editais, mas não é lá o grande assunto das provas. Quando cai nas provas é basicamente memória visual. Como assim, Isabelle? Se tu já conhece essa palavra, se tu não conhece, a ideia é pela memória, não existem muitas regras clássicas e puras para a gente aplicar nessa matéria de ortografia. Até porque as regras que existem da ortografia clássica, elas têm muitas exceções, acabam não sendo regras por isso. Então a gente vai ver o que nos interessa de ortografia, que é uma parte então que, se cair, vai depender muito mais da nossa memória do que de alguma regra. A gente começa a dividir essa parte da ortografia começando com a ideia dos porquês. Esse assunto que sempre que aparece está lá perdido, coitado, não sabe para que lado correr, classifiquei ele dentro da parte de ortografia, afinal é o jeito que a gente está escrevendo. Existem 4 porquês, serve para todo mundo. Primeiro porquê, separado e sem acento é o clássico. É o clássico, e digo mais, é o mais importante para a gente levar para a prova. Por quê? Porque ele consegue ter mais opções de uso. Eu posso trocá-lo por 4 itens. Por qual motivo? Por qual razão, o motivo pelo qual e pela qual. Destaque para essa estrutura pela qual, que é exclusiva deste porquê. Então, vem comigo. Olha só. Essas 3 primeiras, por qual motivo, por qual razão e o motivo pelo qual, eu vou ter outros porquês para aplicar. Mas o último, pelo qual, é só dele. Já te explico por quê. Olha só. A lenda diz que ele é no início da pergunta, como esse caso, ó, tem um ponto de interrogação e por que não me disse a verdade? Ou seja, por qual motivo, por qual razão não me disse a verdade? Então, eu usar esse porquê no início da pergunta é clássico, é isso. Por qual motivo, por qual razão não me disse a verdade? Mas, olha o detalhe. Nem sempre ele é no início da pergunta. Ele pode ser feito também em uma afirmação, como é o caso de gostaria de saber, e aqui está a estrutura, ó, por qual motivo, por qual razão, ou o motivo pelo qual não me disse a verdade. Notem que isso aqui não é uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas cabe uma dessas trocas. A lenda é que ele é no início das perguntas. Então eu vou dizer, gostaria de saber o motivo pelo qual não me disse a verdade. Gostaria de saber por qual motivo, por qual razão não me disse a verdade. E aí eu tenho um porquê separado e sem acento. Mas agora vem um uso especial, que é esse caso aqui do pela qual. Quando ele diz assim, ó, as causas por que discutir com ele são sérias demais. Te liga num detalhe, esse que está aparecendo aqui, ó, esse que, ele é um pronome relativo. Eu vou dizer as causas, as quais. Só que o detalhe é, quem discute, discute por alguma coisa. Esse verbo discutir pediu uma preposição por. E eu não posso perder essa preposição. O que eu faço com essa preposição? Diz a regra. Se depois de um pronome relativo, um verbo pedir a preposição, para aqui. Então tá ali a preposição. As causas por quê? Ou as causas pelas quais discutir. Tarará, tarará. Esse é um caso diferenciado. Ele é um caso que envolve pronome relativo. Tá, na hora da prova eu vou ter que saber isso? Não, isso é um outro assunto. O que interessa é que essa troca pela qual e as suas flexões pelos quais, pelas quais, as relações de gênero e de número, elas vão ser aplicadas neste caso em especial, que é o porquê separado e sem acento. Agora a gente vai ver um outro porquê que vai usar essas trocas aqui também, menos essa. Essa é exclusiva dele, que é exatamente nesse caso. Então, a gente vai trocar por qual motivo, por qual razão, o motivo pelo qual e pela qual. Agora, quando a gente pensar no outro porquê,
Aí a gente vai ter um detalhe que ele diz assim, ó, é igual ao porquê separado sem acento. É igual, mas, porém, contudo, entretanto e todavia, ele sempre bate em sinais de pontuação. Ele sempre vai bater num sinal de pontuação. Então notem que ele diz assim, ó, você não veio por quê? Ou seja, você não veio por qual razão? Por qual motivo? E qual é a diferença? A diferença é que ele bateu no ponto de interrogação. Se ele bater no ponto, ele vai ter acento. Olha só. Ah, Zambelli, a minha sora disse que era sempre no final da pergunta. Nem sempre. Pode ser também em afirmações, como é o caso de não sei por quê. Não sei por qual motivo. Não sei por qual razão. E aí, se eu usar esse porquê, ele bateu num num sinal de pontuação. Então, fica ali e não é uma pergunta, é um ponto final. Olha só essa que estranho. Por quê? Você não sabe bem por quê. Olha só. Por qual motivo? Você não sabe o motivo pelo qual. É isso que ele está dizendo. São as mesmas substituições do porquê separado sem acento. A única diferença é que ele sempre bate no sinal de pontuação. Certo? São os dois caras que são sinônimos. E aí, vem os outros agora, que são relações diferenciadas. Que são relações que não são sinônimas quanto a número 1 e a número 2, que é, por exemplo, antes aqui, né, a gente tem uma charge, que é a charge do Fábio Sgroy. E aí ele colocou lá, porquê, separado sem acento, porquê, junto sem acento, porquê, junto com acento, e aí o cara dá-lhe o dedado ali no quadro e diz por quê, ou seja, bateu no ponto de interrogação, né? Por isso que é esse porquê separado aqui, então. Legal. Agora olha esse cara aqui, ó. Esse cara é o porquê junto sem acento, equivalente a pois, que é o nexo explicativo ou causal. Bom, olha só. Ele tá para a relação de explicação. Então, ele foi embora, pois foi demitido daqui. Não vá, pois você é útil aqui. A troca é sempre a mesma, mas tem um detalhe importante. Vai chegar na hora da tua prova e algumas bancas adoram fazer essa pergunta aqui, ó. Abre aspas. Poderíamos trocar por quê por causa que. Eu posso dizer, ele foi embora por causa que foi demitido? Pelo amor de Deus. Não. Isso aqui é chinelagem, gente. Por que tu não foi trabalhar ontem? Ah, por causa que eu estava doente. Mas tomara que morra, pô. Porque não pode usar por causa que. Existem conjunções para isso. Porque, pois, que são os nexos adequados para isso. Por causa que é chinelagem. Não pode usar por causa que. As provas insistem em fazer essas perguntas e aí tu já sabe. Isso é coisa de chinelagem. Não é para quem está estudando essa paradinha aí para concurso. Legal. Aí a gente vai ter então o nosso último porquê, para finalizar, que é o que dá título à matéria. Vai lá e olha o título. É o porquê substantivo. Por que ele é substantivo? Porque ele vem acompanhado de artigos, de pronomes adjetivos. O que é pronome adjetivo? É aqueles pronomes que ficam do lado dos substantivos, né? Ou de numerais. Então, os artigos, os pronomes e os numerais vão marcar esse poder de substantivação. Te liga nesse detalhe, ó. Ele sabe o porquê de tudo isso. O porquê. Ele sabe os porquês. Também daria. Ele pode ser plural. Por que ele pode ser plural? Porque ele é um substantivo. Substantivo é uma palavra que varia, ou a relação de gênero, a relação de número, a relação de tamanho. Nesse caso, a relação de número. Então, este porquê, ó, determinei. Este porquê. Quantos porquês? Existem 4 porquês. E aí é legal da gente se dar conta que, sim, existem essas diferenças e que agora vale a pena um confronto dessas relações, que eu vou voltar uma tela ali para a gente fazer um confronto que é assim, ó. Pegar esse espaço aqui, ó. Que a gente poderia dizer assim, não sei
Por quê? Ó, o que aconteceu aqui? Bateu no ponto final, recebeu o acento. Então, putz, apaguei tudo. Vamos fazer de novo. Se eu colocar assim, ó, não sei por quê. Bateu no ponto. Então, não sei por qual motivo, não sei por qual razão. Por que separado com acento? Mas, observa que se eu pegar essa mesma frase e reescrever, e botar assim, ó, não sei o ponto. Quem é que manda nessa relação? Vai ser o porquê separado com acento ou o porquê junto com acento? Vale o determinante. Então, eu vou dizer não sei o porquê. E aí, ele vai ficar junto devido ao artigo. Então, os artigos são mais fortes, evidentemente, que os pontos para determinar o porquê. Mas são perguntas clássicas de prova, então, que podem aparecer para quem está assistindo essa videoaula aí. Legal? Vamos lá, então. Agora a gente vai para uma outra parte da matéria, que é a parte dos homônimos e parônimos. Isso aqui cai com... Se cair alguma coisa de ortografia, eu apostaria muito mais nisso do que até mesmo nos porquês. Porque essa parte dos parônimos e homônimos, ela é a decoreba das letras. Ela é a decoreba das letras. Não desiste. Fica aí que vale o emprego. Olha aqui. Os homônimos, lembra que homo, né, a mesma coisa, vocábulos que pronunciam da mesma forma. Então, a pronúncia é da mesma forma e que se diferem no sentido. Então, pronúncia igual, sentido diferente. Existem homônimos perfeitos e homônimos imperfeitos. Os perfeitos são palavras com pronúncia e grafias idênticas, que a gente chama, olha só que legal como é, tudo faz sentido no português, é diferente do que na informática. Homo é igual, fono é som, o mesmo som, a mesma escrita. Então, homônimos perfeitos têm a mesma escrita e o mesmo som. O que vai diferir é a relação de sentido, é a relação semântica. Agora, vamos ver isso na vida, então. Olha essa palavra, a palavra são. Quando eu falei a palavra são, ela pode ser três coisas. A palavra são, ela pode ser o verbo ser, então eles são inteligentes, é o verbo ser. Ele pode ser são no sentido de sadio, o menino felizmente está são, ou seja, está bem, está sadio, está curado. Ou pode ser a forma reduzida de santo. São José, meu santo protetor. São Sebastião. Ou seja, o que importa é que ela é escrita da mesma maneira, ela tem o mesmo som, mas ela tem sentidos diferentes. Então isso a gente vai chamar de homônimos perfeitos. Mas também a gente pode ver um outro exemplo. Eu cedo esta cadeira para a minha professora. Olha só, cedo aqui e cedo aqui, ó. Eu cedo essa cadeira, ou seja, eu entrego, eu permito que ela use. E quando eu digo, eu acordo cedo, bom, aí é o advérbio, né? É o cedo, indicando o tempo. Notem que, de novo, escrita do mesmo jeito, som do mesmo jeito, semântica diferente. Tá, mas existem os imperfeitos. Esses homônimos imperfeitos são vocábulos com pronúncia igual, ó, então eles têm, o som é o mesmo, mas a grafia é diferente. Por isso que se é diferente é hétero, né? Heterografos, ou seja, diferente forma de escrita. E aí é que está a grande pedida das nossas provas. Olha só, o clássico, esse é um dos que mais aparecem, seção. A gente vai lembrar que seção com C, vamos associar assim, ó. Se esse aqui tem C, é porque é o ato de ceder. Então ele fez a cessão dos direitos autorais, ele entregou os direitos autorais, ele cedeu os direitos autorais. Isso é cessão com C. Mas a gente pode ter a cessão com C cedilha. Pessoal, até pouco tempo, antes da reforma ortográfica, existia também a secção. Um C mudo antes desse C cedilha. Mas isso foi antes da reforma, né? Como as duas ainda podem valer por um tempo, ou uma banca dá uma surtada, ok. Mas seção hoje, moderno, é com C cedilha. Exceção é o departamento, é a cor, é o corte, é a subdivisão. É assim, ó, eu vou na seção de cinema de um shopping.
Ah tá, então é o departamento. Eu trabalho na seção de telemarketing, ou seja, no departamento de telemarketing. E o clássico sessão, o sessão da tarde, coisa boa ficar em casa vendo filme. Sessão da tarde com 2 S's, é o espaço de tempo que se realiza uma reunião. Então quando eu vou a um shopping, eu vou na sessão das 8, ou seja, na reunião das 8. Este sessão da tarde, ou seja, a reunião da tarde. Sessão com 2 S é a reunião, é o conjunto, quando a galera fica junta para algo. Então, de novo, ó, eu vou fazer a sessão dos direitos autorais com C. Eu tenho o departamento de cinema é com C cedilha e o horário do filme é com 2 S. Certo? Muito legal, né? Em português a gente se emociona sempre, a gente aprende. Olha só. Aí vem esse cara aqui, são os parônimos. Os parônimos, essa nomenclatura é muito difícil de aparecer. Os parônimos são vocábulos ou expressões que apresentam semelhança. Ó, agora é semelhança, não é igual. É semelhança na escrita e na pronúncia, mas diferem no sentido. Então eles são parecidos. São iguais, só que não. Ih, não entendi nada. Eles são parecidos, tá? Então a relação assim, ó. Por exemplo, cavaleiro. Olha só. Cavaleiro, a gente vai lembrar informação de palavras, ó. Cavalo. Cavaleiro é o cara que anda a cavalo. Mas cavaleiro, eu não sei se vocês vão lembrar que antigamente os homens deixavam as mulheres passar na frente, abriam a porta do carro, pagavam a conta. Existia isso antigamente. E isso se chamava cavaleiro. Ou seja, era o cara gentil, era o cara mais educado, que hoje, quando faz, é o cara que vocês avacalham, né, meninas? Então, o cavaleiro é o cara educado. Não adianta ficar brava, olha aqui. Cavaleiro é o cara educado, é o cara gentil, é o cara que puxa a cadeira para você sentar, é o cara que abre a porta do carro, é aquele cara em extinção, certo? Isso é um cavaleiro, e o cavaleiro é o cara que anda no cavalo. Lembra que a formação das palavras, lembrar de outras palavras pode nos ajudar na hora da prova. E o ascender aqui, ó, pessoal, o ascender a gente vai memorizar esse S aqui, ó, o S do SC, né? Esse ascender é de subir. Lembra que é o S do subir. Ascender na vida. Olha, eu ascendi, estudei e ascendi no meu trabalho, ou seja, elevou-se, subiu na vida. Então é o ascender com S. Agora, ascender com C é o de pôr fogo. Então eu vou acender a lareira, acender o fogão, acender a luz, é só com C. Quando tem o S é de subir na vida. E o acessório? Acessório com C é o que pertence a qualquer instrumento, que não é o principal. Então, é o termo acessório. Não sei se vocês, na cidade de vocês, existe uma loja de acessórios para as mulheres. É uma loja que tu olha, só tem mulher lá dentro comprando, não tem nada lá dentro, só tem acessórios, né? O que não é o principal. Agora, o acessório com 2 S's, na verdade 4 S's, né? 2 S depois, 2 S, é o assistente, é o adjunto, é o assessor, né? É o assessorista, é o cara que nos ajuda, então. É o cara que está ali para nos dar o apoio. Com C é o extra e com 2 S's é o cara que nos ajuda. E o caçado? Caçado é legal da gente pensar numa questão mais política, né? Uau, o meu candidato foi caçado. Ó, o que é o cara que foi caçado? Ele foi caçado com C cedilha ou foi caçado com 2 S? Olha que o mandato dele foi cassado, foi anulado, né? Claro que às vezes o cara roubou tanto que eu tenho vontade de caçar esse cara com C cedilha. Mas caçar com C cedilha é fazer dele uma caça, né? É matar o cara, é prender o cara. Aí ele foi a caça da situação. Mas caçado, que é o que nos interessa principalmente na prova, é essa ideia com 2 S's, de anular o mandato. Agora, vamos para o outro grupo. E o censo? O censo é muito legal. Olha como é que funciona. Censo com C é o cara que vai na tua casa. O cara que vai na tua casa, que também começa com a letra C. Então, censo com C é o cara que vai lá. E aí, tu tem água? Oi, você tem todos os dentes na boca? Você planta
milho, você tem galinhas? Esse é o cara que vai, é o cara do censo, né? Que é muito legal o trabalho da galera que faz o censo. Por exemplo, eu moro no 15º andar e o rapaz do censo perguntou na minha casa se eu tinha água encanada. Olha que fenômeno, né? Então, na verdade, é o censo, é o cara que vai lá me perguntar, né? É um fenômeno. E o cara do censo com S, esse cara a gente vai lembrar do dente siso. Porque olha só o que aconteceu aqui. Siso, que é o dente, que às vezes a gente vê as pessoas no Facebook publicando, não sei por que tem que publicar isso, né? Mas as pessoas falam, tirei o siso, e o siso com C. Inventaram um dente novo, né? Porque o siso, aquele dente que a gente tira, ele é com S. E sabe o que significa siso? Juízo. Como assim? Sim, o ditado popular tem razão. Quando a gente vai tirar o siso, as pessoas dizem, vai perder o juízo. Siso é o dente do juízo. Então, o censo é juízo, siso, tá? É essa a lógica. Ah, mas o Zambelli está viajando na aula. Não estou viajando. Isso é formação de palavras. Isso é coisa lá do latim, tá? Não é maconha. Olha só, e serra? Vamos pensar na serra. Serra funciona assim, ó. Tem serra com C e serra com S. Com C é de serrar, fechar. Agora, com S é o que corta. É o que corta. E tem o da montanha também. Mas a ideia é serrar, né? Serrar. Lembra do espanhol? Serrar, fechar. Então, é o que fecha. Com S é o que corta. Descrição e descrição. Qual é a diferença? Descrever é detalhar. Olha, tem 20 pessoas, 10 estão dormindo, a luz está muito forte, o ar-condicionado está gelado, eu estou descrevendo. Agora, descrição é uma pessoa discreta, uma pessoa que não chama atenção. É o cara que saiu da aula e ninguém percebeu o cara. Agora, esses dois aqui a gente vai dar uma destacada neles. O descriminar e o discriminar. Por que vale a pena a gente detalhar essas duas palavras? Porque está na moda se falar muito em descriminalização das drogas, descriminalização do aborto, esses debates que ocorrem agora nesses últimos tempos, se falam na descriminalização. Por quê? Porque a gente quer tirar o crime. A ideia é não deixar crime. E a ideia é de inocentar. Descriminar e inocentar. O que é o discriminar? Separar, é distinguir. Ou seja, quando uma pessoa se diz discriminada, é porque ela foi separada do grupo. Então, você precisa discriminar o que chegou no depósito. Separar, organizar. São as relações semânticas, ou seja, as relações de sentido que a palavra discriminar pode ter. Depois, a gente tem grupo do E. Olha só, grupo do E vai funcionar assim, ó. Tudo que for E é para fora. Tudo que for I é para dentro. Então, emergir, subiu. E o imergir, afundou. E, I. Emigrar, saiu. Imigrar, entrou. Lembra que esses tempos o Enem cobrou uma redação que era sobre o processo imigratório, né? Ou seja, as pessoas que estavam vindo morar no país. E 50% dos alunos escreveram sobre morar fora do país. Mas os caras erraram. Mas eles consideraram, no Enem eles consideraram as duas redações possíveis. Mas se atrapalharam, né, meu amigo? Porque uma coisa é o cara que sai, lembra de exportar, sai, importar, entra, emigrar, sai, imigrar, entra, né? E o eminente, lembra? Eminente, nobre, elevado, que aparece. E o iminente, próximo, chegado. Lembro que quando eu estava começando a dar aula, eu dava aula num pré-vestibular que ficava num shopping. E aí proibiram de fumar dentro das salas, de locais fechados. E os professores se trancavam no banheiro para fumar e jogavam o cigarro pela janela. Aí um dia eu fui espiar para ver quanto de sujeira havia lá embaixo e vi que era a tubulação de gás do shopping passava ali. E eles tocavam o cigarro na tubulação de gás, assim caía. Ou seja, estava pronto para ocorrer uma tragédia. Avisei a secretária, falei, olha,
vai dar merda. E a menina, muito dedicada, foi lá e fez um cartaz e botou assim, ó, cuidado, perigo eminente. O perigo é nobre? Sim, seria lindo nós morrermos no ar, voando, mas não é o caso. A gente tem que pensar que o perigo está por acontecer, o perigo está próximo, então o perigo ele é iminente e não eminente. Lembra que o nome do negócio é injeção, porque é para dentro que vai. Ah, mas e se eu tirar o sangue? É em? Não, psicopata, só tem para in. É a injeção que entra, não tem nada a ver com o que sai, certo? É isso aí. Depois. E o empossar, olha aí, ó, para quem tá fazendo concurso. Ah, tô louco para ser empossado. Opa, quer ser empossado? Então a gente quer ter a posse do negócio, né? A gente não aguenta mais ficar na poça. Porque a poça da água é com C cedilha, mas eu quero ter a posse do negócio. 2 S. Depois, espectador. Com S é o cara que só olha, é o cara que só tá ali observando. Sabe quando começa aqueles tumultos no centro e aí fica ali um cara parado olhando? É o espectador. Agora, se o cara se emociona, se o cara tá pela alegria, oh meu, que legal, vai fechar a briga aqui, olha só, espectador com X. Aí é o cara que tá na adrenalina, o cara que tá na emoção. Então, o cara que tem expectativa, né, é o cara com X. Espectador com S é o cara que só olha. E o flagrante, lembra da música? No escurinho do cinema, chupando drop, longe de qualquer problema, acender as luzes, cruzes, que flagra ou que fragra? Ó, pegar o cara se beijando ou o cara soltou um peido? Não, pegaram os caras se beijando. Então não pode ser o quê? Fragrante, né? Porque fragrante é de cheirinho, a fragrância. E o flagrante é o que é visto na hora. Então, esse é evidente, é flagrante a corrupção no nosso país. É evidente a corrupção no nosso país. Agora, flagrante o fedor que vem dessa fábrica, o cheiro que vem dessa fábrica. Certo? Vamos lá então. Não desiste ainda. Incipiente e incipiente, ó. A gente fala do mesmo jeito, mas um é com C e outro é com S. Lembra? É a teoria do estagiário. Com C é o cara que está começando, que também é com C. Se não aprender nada, Zambelli, aí virou com S, que é o que não aprende nada. Tá? Teoria do estagiário. Incipiente com C, tá começando. Se não aprendeu nada, vira com S, burrinho. Aqui, ó, boa. Mandado e mandato. Qual é a diferença? Isso aqui, pessoal, até prova para oficial de justiça os caras já erraram isso. Porque eles colocaram aqui um oficial de justiça ao cumprir o mandato de busca e apreensão. Mas cuidado, ele não é eleito, ele é mandado na tua casa. Então o mandado é da ordem judicial. E o mandato com T é o cara que é eleito. Lembra que o cara é eleito, então ele tem mandato. E o cara que vai na tua casa, o oficial de justiça, ele é mandado. Para a gente não esquecer. Ratificar e retificar. Isso aqui, ó, a gente vai destacar essas duas. Vamos lá, te puxa aí. Ratificar, retificar. Isso aqui é clássica de prova, principalmente naquelas afirmações assim, ó. O que o autor faz na linha 16 é retificar, é ratificar. Mudou a letra, mudou o sentido. Por quê? Ratificar é confirmar, retificar é corrigir. A gente vai lembrar da letra E de erro. Então o cara que vai retificar, ele vai corrigir o erro. Por isso que o nome daquela oficina mecânica se chama ratificadora de motores ou retificadora de motores. Olha, eu vou lá para corrigir, não vou lá para o cara confirmar, né? Oi, tá estragado o motor mesmo? Sim. Ah, muito bem, é uma ratificadora. Não, não é para ratificar que está estragado. Para retificar, é para corrigir o motor que eu estou esperando, certo? Retificar, corrige, ratificar, confirma. Ainda, taxa, olha só, a gente vai lembrar assim, ó, taxa com CH é o tipo de prego, é a taxinha, lembra quando, os meninos vão lembrar, quando a gente não gostava de alguém no colégio, a gente botava uma taxinha para os outros sentar, né? É a taxa, agora nunca ninguém faz isso, né? Um CH e defeito, mancha moral,
quando a gente vai taxado de alguma coisa, ou seja, é apelidado, é o que hoje se chama de bullying, né? O taxado é com CH. E com X é o imposto. Lembra de um detalhe, tudo que for X é dinheiro, tá? Então a taxa do imposto, X. Taxar um produto, grana. Taxa de censurar, de botar defeito, por prego, CH. E o tráfego e o tráfico. Ó, qual é o problema das grandes cidades? O tráfego ou o tráfico? Isso, os dois. Mas o grande detalhe é, quando o tráfego está intenso, é o trânsito. Quando a cidade para, é o tráfego. Agora, o tráfico é de produto ilegal. Das drogas, da pirataria, aí é o tráfico, né? Mas o tráfego é o do movimento, é a ideia de trânsito que a gente tem. E o acento? Esse acento aqui é uma tragédia, pessoal. É uma tragédia. A gente vai tentar não esquecer dele aqui, ó. Lembra que S é bunda em inglês, né? Então o acento é para sentar a bunda. E o acento com C é aquele da reforma ortográfica, é o agudo, é o circunflexo. Tempo atrás no Facebook rolava na internet uma foto de ônibus no Rio de Janeiro em que os adesivos estavam escritos que eram assentos para idosos. Olha, coitado dos velhinhos sentar num assento agudo, né, gente? Deve doer pra caramba, porque ele tem que sentar num assento com 2 S, que é o assento de bunda, lugar para sentar. E o concerto? Concerto com C é a parte musical. Concerto com C é a arte. Concerto com S é o remendo, é o que a gente arruma, né? Então, concerto com C, música. S, remendo. E esse aqui, deferir e diferir. Esse aqui é mais para a questão do direito, tá? Para a galera que trabalha muito com isso, ó. Deferir é atender. Então o meu pedido foi indeferido, ou seja, ele não foi aceito. Agora, deferido, ele foi atendido. Diferir, lembra que é de diferente. Então, diferir é diferenciar, ser diferente, né? Divergir, discordar. Então, meu pensamento é vai diferir do seu, ou seja, não vai ser igual, certo? Deferir, atender. Linguagem bem jurídica aí, ó. Outro queridinho, lembra do sessão do início da nossa aula? Aquele sessão, ele era muito famoso na hora das provas. Esse aqui é o outro querido, que aparece muito, que é o acerca. Esse acerca funciona assim, ó. Acerca, tudo junto, é sobre, equivale a sobre. Então, a nossa aula é acerca dos parônimos, sobre os parônimos. O que eu quero conversar contigo é acerca dos concursos, ou seja, sobre os concursos. Agora, esse acerca separado, a gente vai lembrar que esse A está longe desse cerca, esse cerca está longe desse, que significa exatamente distância. Existe um bar a cerca de 30 metros, ou seja, a distância é de 30 metros. Então esse é o nosso acerca separado. E o acerca com A, lembra que está aqui ó, a relação dele. Ó. Este A é igual a faz, que é a ideia de tempo, né? Olha, eu estou dando essa aula há cerca de 30 minutos. Faz 30 minutos. Aí é o A com o H que a gente vai ter nessa relação. Então, lembra que ele é apertadinho, sobre, apertadinho também, ó. A, cerca, de é distante um do outro. E este A é na relação de faz, para a gente não esquecer essa ideia. Ao encontro de encontro a, qual é a diferença? Isso aqui, ó, para quem escuta horário político, é uma tragédia que a gente vê lá. Os caras vão de encontro, vão ao encontro e a gente não sabe o que eles estão falando. É assim, ó, lembra que a é de amigo. Então é a favor. As minhas ideias vão ao encontro das tuas, ou seja, são favoráveis às tuas. Agora, as minhas ideias vão de encontro, de oposição. De é contra. De é contra. A é a favor. Lembra disso? E já era. Acabou essa aula.
Ortografia, como eu te disse, é uma relação de muita decoreba. Não existem regras específicas. É muito mais na base da memória do que de uma regra específica, de uma sequência lógica de raciocínio. Mas aparece nos editais, pode aparecer na tua prova e a gente tem que estar ligado para isso. Conta comigo, tamo junto e até a próxima videoaula.